O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer paz à terra. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, o Senhor nos conceda o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Amém. Queridos filhos e filhas, olha só o que a primeira leitura tirada da profecia de Isaías hoje nos mostra. A palavra de Deus hoje, a começar pela profecia de Isaías, é dura, mas é preciso que ela seja dura para mostrar qual a profundidade dela na nossa vida e o tamanho do compromisso que estamos a assumir com Deus quando nos decidimos ser discípulos dele, quando nos decidimos segui-lo. Deus fala por meio do profeta Isaías para o povo do seu tempo. O povo estava acostumado a prestar a Deus muitos sacrifícios, touros, bodes, outros animais, mas ao mesmo tempo, as imoralidades, a perversão. O texto fala, não é exagero meu não, que a mão dos poderosos estavam cheias de sangue. Ou seja, estavam praticando abominações, coisas terríveis, o que não condizia com a palavra de Deus que eles professavam, não estava condizendo com o sacrifício que eles estavam prestando a Deus. A vida não estava se casando com o culto. Deus está dizendo por meio do profeta Isaías aqui, não adianta nada vocês prestarem todo esse culto de louvor e sacrifício, não adianta nada sacrificar touros e bodes, carneiros e bodes, não é touro, e ao mesmo tempo está com a vida mesquinha dessa. Eu detesto, Deus fala aqui por meio do profeta, eu detesto tais práticas,
tais sacrifícios, uma vez que a vida do povo está completamente fora da palavra. Deus não quer um sacrifício de animais. Deus quer sim um sacrifício, que nós sejamos capazes de renunciar às práticas pecaminosas, renunciar ao pecado. Um ser humano que não é capaz de renunciar a alguma coisa por Deus, algum costume, algum vício, renunciar a alguma amizade por causa do Evangelho, colocando os pingos nos is aqui, está precisando de conversão. Porque não foi capaz ainda de mudar nada na sua vida. E aí vem o refrão do Salmo que complementa a leitura. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. O refrão do Salmo hoje, ele é um convite para que nós permanecermos firmes na decisão de seguir o Senhor. Isso em todas as circunstâncias. Viver retamente, não só na casa de Deus, mas em todos os momentos da nossa vida. O que é viver uma vida reta? É andar na linha mesmo, de acordo com o Evangelho, e não esconder nada do Senhor. Nenhuma dimensão da minha vida pode estar escondida aos olhos de Deus. Para viver retamente aos olhos do Senhor, então, é preciso deixar Ele nos transformar. É preciso deixar Ele tocar no nosso coração, para mudar nossos pensamentos, nossas atitudes, mudar nosso jeito de viver. Jesus não é apenas uma ideia. Jesus é uma pessoa que nos convida a segui-lo. E segui-lo bem, é necessário deixar Ele nos transformar. Não deixar Deus me transformar é compreender Jesus apenas como uma ideia, como um pensamento, uma ideia filosófica. O seguimento do Cristo, ele se dá no dia a dia, nas pequenas coisas da vida. É lá de segunda a sexta, sábado, domingo, no dia a dia, aí na sua casa, lá no trabalho, na faculdade, em casa, na relação com os filhos, com os amigos. É aí que nós somos convidados a viver uma vida retamente à luz dos olhos de Deus. Deixar Ele nos transformar. Ser humano nenhum vai conseguir viver uma vida reta à luz do Evangelho se não deixar Deus o transformar por inteiro, se não deixar Deus tocar seu coração. Porque é lá no coração que nascem as práticas pecaminosas. Lá é a raiz de tudo. Da mentira, da falsidade, do orgulho, da perversão, dos vícios. Para viver uma vida reta é necessário deixar Deus curar o nosso interior. Trabalhar a partir de dentro. Para não viver uma vida superficial. Isaías, aqui na leitura, critica o povo, faz críticas ferrenhas aos doutores da lei, ao povo, aqueles que praticavam sacrifício, sacrificavam carneiros e bodes,
mas a vida não estava condizendo com a vontade de Deus. Estava vivendo uma vida superficial, continuar a mesma coisa. A palavra de Deus entrou aqui e saiu aqui. E aí continua a mesma coisinha, a mesma prática. Como dizia na homilia de ontem, quem está com Cristo é uma nova criatura. E sendo uma nova criatura, vai amar o outro. Justamente nesse amor, em relação ao outro, que o Evangelho nos ilumina hoje. E aqui eu quero chamar a atenção. A primeira leitura critica as imoralidades e os sacrifícios feitos de forma errada, que não agradavam a Deus. Aí vem o Evangelho e fala que Jesus fala para os discípulos que não veio trazer a paz sobre a terra. No primeiro momento, talvez fica difícil para entender esse texto do Evangelho que eu acabei de ler, porque nós sempre ouvimos Jesus falar de paz, amor. Ele está chamando a atenção aqui para que o nosso segmento não pode aceitar nas nossas amizades, na família, aí no seu casamento, não pode aceitar conchavos. Ou seja, eu estou vendo fulano fazer aquilo que é errado, eu sei que é errado, mas eu não vou falar com ele não, porque senão ele vai falar também do meu. Aí fica um jogo de compadres. Vou deixar fulano lá continuando com o pecado dele, e assim está tudo em paz. Eu em paz com fulano e fulano em paz comigo. Tudo sendo levado a banho-maria. Não está certo. Jesus, eu não vou falar com aquela pessoa não, porque aquela pessoa é difícil. Permanecemos fiéis. Quem foi tocado por Cristo deve ser luz de Deus por onde ele passar. Deve levar a palavra de Deus por onde passar. A começar aí dentro de casa. Eu não vou falar com meu filho não que isso está errado, porque senão ele pode tocar no meu ponto fraco. Eu não vou falar com a minha esposa não que ela está errada, porque ela pode tocar nos meus defeitos também. E aí fica um jogo de compadres, um jogo de conchavo. Seguir Jesus, permanecer fiel a Ele, viver uma vida reta, não é aceitável aqui estar em conchavo com as pessoas. O problema do mundo, por que o mal ele cresce tanto? Não é tanto pela força do mal, mas sim pelo silêncio dos bons. Aqueles que conhecem a palavra, sabem que a palavra de Deus é fonte de vida nova, mas diante dos erros, às vezes fica calado. Não tenhais medo. Jesus fala isso, ele não fala no evangelho de hoje, mas se olharmos para os 4 evangelhos, para as cartas de Paulo, vamos ver Jesus falando em vários momentos: não tenhais medo. São Paulo fala na carta aos Romanos: eu sei em quem depositei a minha fé. Vamos encontrar muitas situações neste mundo, talvez aí dentro da sua família, que não esteja condizente com a palavra de Deus.
Diante disso, não podemos nos calar, não podemos nos amedrontar. Por isso, é importante que eu também, em contrapartida, conduza uma vida reta, assim como diz o refrão do Salmo. Porque senão, se eu falar para o outro que o outro está errado, ele vai falar para mim, mas você não tem moral para falar isso não também, porque você faz aquela outra coisa que também está errada. Não vai adiantar nada você falar para ele, porque também você vai estar errado. Você que está dentro da igreja todo dia, também você faz aquilo. Então, é importante que todos nós vivamos uma vida reta, assim como nos fala o refrão do Salmo de hoje. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Isso vale para todos. Porque se eu não vivo, não conduzo uma vida reta à luz do Evangelho, eu não vou ter credibilidade moral para apontar os erros do outro. E se a minha consciência está limpa, que eu me esforço para viver o Evangelho, diante do mal, diante do errado, não podemos ter medo. Ah, padre, mas eu posso perder meu emprego por causa disso, se eu falar. Deus vai te dar outro. Não tenha dúvida disso. Tudo convém para o bem daqueles que servem o Senhor. Paulo fala isso em uma de suas cartas. Não tenhamos medo diante do mal, mas também vivamos uma vida reta, assim como diz o refrão do Salmo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.